Meu amigo, não sobra muito para o governo Lula comemorar. Essa é a verdade. O que tem aqui a ser comemorado, entre muitas aspas, pelo governo é que a popularidade do Lula parou de cair, não melhorou. A desaprovação não diminuiu, se mantém no mesmo patamar, mas parou de cair, estava numa tendência de queda, isso de acordo com a pesquisa Pulso Brasil e PESP, mostrando que, apesar do escândalo do INSS, a popularidade não caiu tanto quanto poderia se imaginar. A primeira pesquisa já revelando esse cenário pós-estouro da fraude do INSS. Contudo, não é assim que todo mundo está vendo essa história, não. Aqui é uma coluna da Mônica Bergamo, importante frisar isso aí. Mas olha só, o pessoal da revista Cruzoé, da turma lá do antagonista, afirma claramente, os brasileiros desaprovam o governo Lula na questão da fraude do INSS, especificamente. Então sim, isso está pesando de fato, de maneira que, se a desaprovação geral se mantém estável, provavelmente algo que o Lula fez para tentar reverter isso deu resultado positivo, mas esse resultado foi anulado pela fraude do INSS, o que na prática demonstra que o governo Lula está se esforçando completamente em vão, porque os escândalos vão se amontoando. E é claro, o fator econômico está em primeiro lugar na preocupação do brasileiro. No fim das contas, 57% dos brasileiros, de acordo com essa mesma pesquisa, acreditam que a economia está no rumo errado. Mas o negócio do INSS vai dar muito pano para manga ainda, tá? Não se preocupa não. A própria Miriam Leitão, pois é, sempre ela, entenda, fala o seguinte, ela está questionando a velocidade de resposta do governo em relação à fraude do INSS. O governo estaria fazendo pouco caso e não dando a devida importância à gravidade que o caso exige. O que demonstra, na prática, se ela tem essa preocupação aqui, é que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então olha só, a Mônica Bergamo trouxe aqui os dados dessa pesquisa. Então, na pesquisa anterior, que aconteceu em março, o índice de desaprovação do Lula era de 54%. Agora continua sendo 54% também, ainda um índice muito elevado, ainda um índice que aponta a reprovação do Lula como sendo praticamente uma inviabilidade política. É algo que certamente está preocupando muito o Sidônio Palmeira e o próprio Lula, é claro. E olha só, a aprovação era de 41%, caiu para 40%, ok, nominalmente caiu, mas está dentro da margem de erro de fato. Ou seja, talvez não seja nenhum grande entrave para a imagem pública do Lula nesse sentido aqui, né? Enfim, outras pesquisas como o Datafolha mostram que a avaliação do governo oscilou para baixo e é o ponto exatamente que eu citei aqui. O Datafolha mostrou, por exemplo, né, que lá em abril houve um avanço da opinião ótimo, bom, avaliação positiva do governo. Em fevereiro era de 24%, saltou para 29% em abril, então melhorou razoavelmente. Só que depois do escândalo do INSS, isso aí voltou a cair, de fato, lá para os 24%. Então, na prática, é o que eu falei. O governo conseguiu alguma melhora via todo aquele populismo absurdo, gastando uma fortuna enorme, mentindo pra caramba via Secom, mas todo o ganho que foi alcançado nisso aí foi revertido. E não sou eu que falo isso não, tá? O próprio Sidônio Palmeira falou isso em conversas de bastidores, que voltou a estaca zero. Fizeram o diabo para tentar melhorar a imagem do Lula, tudo isso foi revertido pela crise do INSS e tem mais coisa para acontecer, conforme eu imaginei aqui, por causa desse negócio da demora do governo em apresentar uma resposta e tudo mais. Enfim, a Miriam Leitão, né, confundi a Mônica Bergamo agora com a Miriam Leitão, ela está citando esse ponto, que a velocidade de resposta do governo está muito lenta. Tem muita gente, de fato, apontando para isso, que o governo não dá uma resposta real para os prejudicados. Ninguém sabe quando vai ser ressarcido, se é que vai ser ressarcido. Essa é a verdade.
de maneira em que o governo dá ainda mais munição para a oposição, para toda sorte de crítica colocar isso aqui com razão na conta do governo. Aí olhando aqui para a questão dessa pesquisa IPESP em relação à questão do INSS, olha só, 39% dos brasileiros desaprovam o governo Lula sobre essa fraude e também nas ações que estão sendo tomadas para ressarcir os prejudicados. E só 18% aprovam o governo nesse sentido. Veja que, tipicamente, o Lula tem ali os 30 e poucos por cento de aprovação em tudo que ele faz. Se ele fizer cocô, esse pessoal vai falar que o cocô dele foi bonito, foi cheiroso. Nesse negócio do INSS não chega nem perto disso, né? Ah, mas a desaprovação está em 39%. Olha só, deve ter uma margem muito grande que não sabe, que não tem opinião a esse respeito, porque muita gente sequer entendeu a gravidade desse caso. Ainda está muito cedo. Quem tem um pouco mais de entendimento político, econômico, de fraudes, entendeu já o tamanho desse problema que eu e você sabemos, a Miriam Leitão sabe, e o governo Lula sabe também. Então tem muito ainda a ser descoberto pela população. E a aprovação da condução do governo Lula nesse tema é absurdamente baixa. Ou seja, quem ainda não culpa o Lula por esse problema vai culpar em algum momento quando a coisa começar a ficar mais clara de maneira geral. Então toda aquela propaganda sem o menor nexo, sem o menor sentido, tentando colocar a culpa desse desconto todo no Bolsonaro, não colou absolutamente ninguém acredita nisso aqui, porque, convenhamos, esse negócio do Lula falar que não sabia, que não foi ele, que foi o Bolsonaro, já deu no saco isso aí. Ninguém, de fato, acredita que isso aí tem algum tipo de verossimilhança. Essa é a verdade. E o grande ponto, no fim das contas, em matéria de aprovação ou desaprovação, continua sendo o aspecto econômico. Pois é, meu amigo, 57% dos brasileiros afirmam que a economia brasileira está no rumo errado. Tudo bem que os que afirmam que a economia está no caminho certo melhorou 3 pontos percentuais em relação ao levantamento de março, mas não está muito fora da margem de erro isso aqui não, que mantém uma estabilidade de maneira geral. E também aqui os que afirmam que a economia está no caminho errado caiu de 58 para 57 dentro da margem de erro, é uma estabilidade de fato. E enfim, o que acontece nesse sentido aqui econômico? A economia não está piorando tão rápido quanto estava antes. O brasileiro é um eterno otimista, eu sempre gosto de falar isso aqui no canal. Então, a economia deu uns sinais de enfraquecimento muito fortes na virada do ano. Os preços subiram muito, o dólar estava lá nas alturas. Agora os preços estão subindo ainda, mas não tão rapidamente quanto antes. Isso dá uma falsa sensação de melhora econômica. Uma outra coisa teve uma correção para baixo, tá tudo mais caro do que um ano atrás. O dólar, o pessoal tá confortável, né? Caramba, o dólar tá 5,60, maravilha. Um ano atrás o dólar tava R$5, né? Mas o pessoal tá confortável com esse patamar. Então, dá-se uma falsa ilusão de que a economia está controlada. Não está. Ela está piorando, só que num ritmo menor do que estava na virada do ano. Aí o pessoal meio que fica enganado. Mas isso também, em pouco tempo, acaba se revelando. Assim como a questão do próprio INSS, do próprio escândalo, da fraude. Está muito cedo ainda, tem muita água para rolar, tem muitos números para aparecer e muitas pessoas para serem responsabilizadas. Quando isso começar a ficar mais claro, sem sombra de dúvidas, a batata do Lula vai assar ainda mais rapidamente. Meu amigo, nós sabemos que a esquerda é capaz de tudo para atender aos seus apelos ideológicos. São capazes até mesmo de vender o Brasil, por exemplo, para a China, que é o que propõe aqui o senhor Paulo Nogueira Batista Júnior, um economista esquerdista até a medula dos ossos, cara envolvido no governo Lula em várias frentes, amiguinho do Guido Mantega, da Dilma Rousseff, que propõe o seguinte, que a China poderia comprar parte da dívida brasileira para tirar o poder da Faria Lima. Pois é, ao invés de deixar o Brasil ser livremente negociado pelo mercado como qualquer outra coisa
Não, vamos entregar para a China, que a China é super confiável, principalmente quando ela domina a dívida de outros países, como acontece em várias partes do mundo. Não é como se a China não fosse uma baita ameaça à soberania de qualquer nação, mas é aquele negócio. Esse pessoal não está nem aí para esses fatos. Eles querem fazer valer a agenda ideológica deles, alinhando o Brasil ao que há de pior neste mundo, contra o mercado, contra o Ocidente e etc. Quem vai se ferrar nessa história? Obviamente todos nós, mas quem se importa com isso? Não é mesmo? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, só para dar a capivara desse sujeito aqui. Trouxe a página da Wikipédia, tá toda bugada, mas enfim, é ele aqui, ó, Paulo Nogueira Batista Júnior, e olha só a capivara do cara, o currículo dele. Ele é um economista brasileiro, conhecido por defender uma política econômica soberana. Vai vendo isso aqui. Foi diretor executivo do FMI lá em Washington por indicação de quem? Do Guido Mantega, meu amigo. Guido Mantega que faliu o Brasil na época da Dilma Rousseff, do Lula também, tá? Por indicação do Guido Mantega, e vice-presidente do NBD, que é o Banco dos BRICS, que hoje a Dilma Rousseff é presidente dele, mas ele foi vice-presidente na época dela, por indicação dela, inclusive, e é colunista da revista Capital, que é onde ele deu esta entrevista. Carta Capital, revista Carta Capital, que é um pasquim esquerdista, petista, que a gente conhece muito bem. É um cara embrenhado com esse negócio de estatismo e tudo mais pela própria trajetória familiar dele, mas enfim, os livros que ele publicou dizem muito a esse respeito. Olha, fala muito sobre dívida externa brasileira, moratória da dívida, autonomia nacional, defesa da autonomia nacional e coisas do tipo aí, e defendeu na época da pandemia que o Paulo Guedes estava errado, tinha que deixar o lado fiscal se danar. O importante era resolver aqui as emergências sociais. Pois é, meu amigo, esse é o naipe do cara, é o tipo de mentalidade dele. O que ele tem afirmado, então, aqui na revista Carta Capital? Olha só, disse o seguinte: se a China passar a comprar títulos da dívida brasileira, o poder da Faria Lima será menor. Então, olha só, né? Olha a ideia do cara, ele quer que a China compre títulos da dívida brasileira. Aí eu te pergunto, por que a China já não faz isso? Porque esses títulos são negociados livremente por aí. Pode comprar também a China, é claro, direta ou indiretamente. Pode ter um banco chinês que compre, enfim. O importante é ter quem pague. É o leilão do título. Inclusive, se a China está tão interessada, ela pode comprar títulos oferecendo juros mais baixos, porque o Tesouro Nacional está com dificuldade, inclusive, em alguns leilões para conseguir vender os títulos, realmente, porque a taxa cobrada está muito elevada. Não sei exatamente por quê, talvez a China não tenha interesse mesmo em fazer isso no Brasil. Acontece que existe-se uma conversa, e isso é perigoso pra caramba, de o Brasil emitir títulos soberanos em yuans, que é a moeda lá da China. Isso dizem fontes, conversa de bastidores, que é uma coisa bastante curiosa. O Brasil emitiu uma dívida soberana, títulos da dívida soberana e uma moeda estrangeira, sobre a qual ele não tem soberania. Faz sentido para você? Mas isso aqui estaria sendo considerado. É algo completamente inédito, os chamados Panda Bonds. Então, essa notícia aqui foi feita recentemente naquele contexto lá da visita do Lula para a China, para o Xi Jinping, que deixou esse pessoal da esquerda bastante animadinho de maneira geral. Então o pessoal não sabe exatamente aqui como que a coisa vai acontecer. De fato, o Brasil tem dívida em dólares, mas todo mundo tem dívida em dólares. É uma moeda franca. Essa é a verdade. Então, 4% aí da dívida brasileira praticamente é em dólares, tem alguma coisinha em euros também, mas tem mais de 10 anos que o Brasil não emite isso aí. Emitir em yuans só tem uma finalidade, que é justamente vender essa dívida para a China. E olha só, ele defende nesse Paulo Nogueira
que a China depende demais do Brasil agora por causa do tarifaço, aquela coisa toda ali. Isso seria bom para o Brasil. Ele falou, por quê? Porque o Brasil ficaria menos dependente do circuito financeiro do Ocidente. Esse pessoal tem um ódio para o Ocidente que é impressionante. Não obstante o fato de que o dinheiro está no Ocidente. Essa é a verdade. O mundo desenvolvido está no Ocidente. É simples assim. Enfim, tem aqui toda a questão das viagens. Ele comenta as viagens do Lula para a Rússia, para a China e etc. Mas olha só, dá uma olhada no que ele fala a respeito disso aqui. O Brasil tem que construir uma relação bilateral com a China por meio dessa venda das dívidas aí. Ele falou que se a China passar a comprar títulos da dívida brasileira, o poder da Faria Lima será menor, como se a Faria Lima fosse responsável por comprar majoritariamente os títulos da dívida brasileira. Né? Olha a quantidade de dinheiro rolado, de dívida rolada todos os anos pelo Brasil. Você acha que é a Faria Lima que está fazendo isso, né? Mas enfim. E ele diz o seguinte, aqui é a cereja do bolo, olha só. A relação com a China não pode ser colonial. Não pode ser colonial. O que a China está fazendo com absolutamente todos os países que ela coloca dinheiro? É transformando em pequenas colônias. Basicamente isso que está acontecendo, ameaçando a soberania desses países. Temos visto isso em vários casos. Na África, na Ásia também e alguma coisa aqui na América Latina já. A China está expandindo os seus tentáculos. E o que esse economista, está defendendo, esse que defende a soberania nacional, o nacionalista, é entregar o Brasil para a China. É simples assim. E aí ele diz, é muito bom que a China esteja disposta a apoiar a reindustrialização. Isso pode abrir espaço para uma rolagem mais saudável da dívida brasileira. Meu amigo, imagina só isso aqui. Entrega o já combalido Parque Industrial Brasileiro para a China, para ver o que vai acontecer. E deixa o Brasil dependente da China para isso aqui, para uma rolagem de dívida mais favorável, digamos assim, ao desequilíbrio fiscal que nós temos hoje. O Brasil não vai conseguir sair dos tentáculos da China se isso acontecer, porque ele não vai conseguir condições semelhantes em outros países. Agora, o que vai ser cobrado em troca disso, eventualmente uma taxa de juros subsidiada, qual tipo de apoio que o Brasil vai ter que dar para a China, ou o que o Brasil vai ter que ceder para a China em território nacional, é que fica a grande pergunta de fato. E eu tenho certeza que esse camarada cabe muito bem para ele, né? Eu tenho certeza que esse camarada sabe de tudo isso, do problema que esse caso pode representar, de como isso pode ameaçar a soberania brasileira. Mas esse povo não tá nem aí, eles querem mais é ferrar o Brasil se isso for o suficiente para fazer vitoriosa a ideologia que eles defendem. Vão vender o Brasil, se for o caso, sem o menor problema, isso aí você pode ter certeza absoluta. Vai acontecer? Não sei, já tem estudos, o pessoal já está de olho nessa possibilidade. E esse chameguinho do Lula com o Xi Jinping só significa uma coisa, que ele está tentando de todas as formas se aproximar da China, ainda que às custas da economia brasileira. Então, meu amigo, será que teremos mudanças políticas eleitorais à vista? Se depender da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, sim, isso vai acontecer com alteração da duração de todos os cargos eletivos no Brasil, de todos mesmo, desde o vereador até o presidente da República, e também o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente da República. E aí, meu amigo, será que essas ideias são interessantes? Bem, havia no meio dessa discussão toda a possibilidade do senador ter o seu mandato alterado para 10 anos, meu amigo. Pois é, já pensou alguns senadores ali com 10 anos de mandato? Já pensou o Haddad eleito no ano que vem pelo estado de São Paulo com 10 anos de mandato, a gente tendo que aguentar esse sujeito? Os senadores aqui do Espírito Santo, a gente tendo que aguentar por 10 anos esses indivíduos? Essa parte não vai rolar, já foi tirada do projeto, mas o restante foi aprovado. Vai seguir, obviamente, para votação no Senado Federal. Tem muita água para rolar ainda, é uma PEC, então a discussão é muito ampla, mas já fica a questão. Isso vale a pena? Isso é interessante? Ou
É mais um problema do que uma solução? Vamos conversar sobre isso, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é a questão? Essa PEC foi aprovada hoje, dia 21, quarta-feira, o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, está rolando lá no Senado Federal, com uma série de alterações eleitorais, de fato, enfim. E ela foi aprovada ali com tranquilidade pelo pessoal da CCJ. Uma votação simbólica, na verdade, porque discutiram todos os temas, deixaram alinhado ali de maneira que a coisa ficasse acordada entre os membros da CCJ para passar por essa comissão. Lembre-se, essa é a única comissão dentro do sistema legislativo brasileiro que pode impedir um projeto de lei de avançar em sua tramitação. Então, se o projeto, seja uma PEC ou qualquer outro tipo, é barrado pela CCJ, ele não caminha mais. Por quê? Em tese, o objetivo dessa comissão é garantir que não haja nenhum vestígio de inconstitucionalidade dentro desse projeto, porque senão ele pode ser aprovado depois do debate e o STF simplesmente invalidá-lo porque ele viola a Constituição Federal. Seria muito bom se funcionasse tudo bonitinho assim, né? Mas o que foi debatido aqui de maneira geral? O ponto principal é o fim da reeleição de fato. Para o ano que vem? Não, o ano que vem não vai mudar nada de maneira geral. Vamos ver os detalhes do que foi colocado, né? No primeiro momento, houve a sugestão de que o mandato do senador passasse a ser de 10 anos. Por quê? O senador hoje tem um mandato que é o dobro do tamanho dos outros cargos eletivos. Todos os cargos são 4 anos, o senador é eleito para 8 anos, naquele sistema de uma eleição, um senador é eleito, na outra eleição, 2 senadores são eleitos, que é o que vai acontecer no próximo ano, e fica intercalando essas eleições a cada 4 anos. Como a ideia é aumentar para 5 anos e acabar com a reeleição, então o pessoal sugeriu botar 10 anos para os senadores. E lembre-se, isso aqui está sendo votado no Senado Federal, então é claro que tinha um interesse nessa história. Quem pressionou para que isso não acontecesse foi o Eduardo Girão, do Partido Novo lá do Ceará. E de fato acabou que a comissão chegou a esse acordo de tirar esse negócio dobrar o período dos senadores em relação aos outros cargos, mantém 5 anos mesmo, atendendo essa solicitação dele aqui. Foi de última hora, de fato. Então, o pessoal acabou chegando a esse acordo de manter os senadores também, como todos os outros cargos, com 5 anos. Então, não teria mais nenhum cargo com mandato diferente em matéria de tempo. A questão das regras de reeleição, obviamente, lembre-se, Congresso Nacional que está vendo isso aqui, não se aplicam aos membros do Poder Legislativo que poderão se reeleger quantas vezes quiserem, que é o que já existe hoje na prática, inclusive, e é claro que eles não iriam mexer nisso aí. Então, quais são as novas regras? Vamos dar uma olhada aqui. Melhor dizendo, quais seriam as regras se isso aqui viesse a vigorar. Então, olha só. Lembre, é uma PEC, tem que ter 49 votos favoráveis em 2 turnos para passar pelo Senado Federal e ir para a Câmara dos Deputados e todo o debate ser feito lá e pode ter modificações. Se modificarem alguma coisa, volta para o Senado Federal. Aquela bagunça toda que é uma aprovação de PEC que a gente conhece de maneira geral. O principal ponto realmente é a reeleição e hoje é difícil achar alguém que considere a reeleição um acerto. Originalmente não existia isso na Constituição de 88. Você sabe, isso foi feito lá no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso para que ele pudesse se reeleger. Foi feito sob encomenda para ele, de fato. E parece que ele próprio já classificou isso aí como um erro e passou a defender o fim do Instituto da reeleição como algo sendo bastante necessário. Claro, já serviu a ele, foi feito lá em 97, já serviu aos propósitos dele. Enfim, as eleições eram a cada 5 anos naquela época. Tanto que a eleição que levou o Collor ao poder aconteceu em 89.
a que levou o FHC ao poder aconteceu em 94, era para ser depois de 99 e assim em diante. Aí passou a ser de 4 em 4 anos desde então. As mudanças propostas aqui são as seguintes, para chegar nesse escalonamento de acabar com a reeleição. Então os prefeitos, lembrando, né, no Brasil você tem 2 eleições, que é outro ponto, vai juntar tudo, pois é, vai ser uma eleição só. Prefeitos são eleitos agora em 2030, aliás 2028, e os outros cargos, prefeitos e vereadores. Os outros cargos são eleitos, serão eleitos no ano que vem, 2026. Então, os prefeitos vão poder se candidatar a uma recondução, uma reeleição, em 2028 ainda. Então, a próxima eleição vai ter a possibilidade de recondução para um mandato, desde que eles estejam, obviamente, no primeiro mandato agora em 2024. Se eles já estiverem no segundo mandato, em 2024, não poderão se recandidatar em 2028. Então seria o último pleito com essa possibilidade de reeleição. Depois disso, novos eleitos para prefeituras não poderão se candidatar à reeleição. Para os governadores, isso aqui valeria em 2030. Da mesma forma que para o presidente da República também. Ou seja, 2026 vai ter aí a possibilidade de reeleição, normal, não vai mudar nada, e 2030 também. Então, mais 2 eleições ainda pela frente com essa possibilidade. De maneira que um cara eleito em 2026, seja para governador ou mesmo presidente da República, ainda vai poder disputar em 2030. Obviamente, quem venceu as eleições passadas e vai tentar se recandidatar, como é o caso do Lula, por exemplo, só vai poder concorrer em 2026 e não mais em 2030. Então, o Tarcísio de Freitas, imagina lá no estado de São Paulo, se ele se recandidatar no ano que vem e for eleito, em 2030 ele não pode tentar novamente para governador. Então, não pode ser reconduzido a esse cargo. Então, em 2030, todos os cargos do executivo não terão mais possibilidade de reeleição. É um negócio escalonado para que nas próximas 2 eleições tudo se ajeite dessa forma. Vereadores, deputados e senadores vão poder se reeleger quantas vezes quiserem, como sempre foi a regra. Nunca houve mudança nesse sentido aqui. Então, tem a questão o nível de reeleição é muito alto no Brasil. Até porque o cara que se candidata tá com a máquina pública no poder, o cara que se candidata à reeleição, ele pode usufruir disso, acaba facilitando bastante o lado dele, não que ele não possa fazer um substituto. Essa é a verdade. Enfim. E, além disso, há previsão também para um aumento no tempo de cargo dos eleitos, inclusive com uma regra escalonada também para juntar todas as eleições a partir de 2034, se eu não me engano. A partir de 2034. É isso mesmo. Olha só, a regra vai ser da seguinte forma: todos os cargos vão aumentar para 5 anos. O senador vai ser reduzido, com uma escadinha também nesse sentido. Esse cargo, essa duração já é o padrão da Constituição Federal. Olha que bagunça, que salada. Mudaram o negócio para agora desmudar. Então todos esses cargos aqui vão passar a ser de 5 anos. Agora, para governador e presidente, a mudança vai acontecer só em 2034. Então, o negócio vai demorar um pouco a vigorar. De fato, 2026 e 2030, os eleitos vão continuar com 4 anos de mandato. Já para prefeitos e vereadores, o negócio vai funcionar da seguinte forma: em 2028, que é a próxima eleição, os que forem eleitos para esses cargos aí vão ter um mandato de 6 anos, então eles vão ficar 2 anos a mais e vamos ficar 2 anos aí para além do que seria o habitual, sem ter eleição para prefeitos e vereadores. Então vai ser um mandato bem longo, por sinal, para que eles concorram em 2034 na eleição geral, que aí vai todo mundo ser eleito nisso aí. Então, todo mundo vai acabar sendo eleito, todos os cargos. Imagina o tempo que você vai ficar na fila para votar para isso aí. Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senadores, provavelmente vai ser no plural,
aí como que vai ser feita essa votação, se vai ter que ser 3 senadores, se há um só e eles vão escalonar isso depois, e presidente da República, governador e presidente também. Meu amigo, vai dar um trabalho danado, sem sombra de dúvidas. Então, os senadores vão ser eleitos no ano que vem ainda para 8 anos de mandato, em 2030 para 9 anos de mandato, e em 2034 5 anos de mandato, de maneira que na eleição de 2039 todos os senadores vão ser eleitos com mandato de 5 anos, renovando toda a composição do Senado Federal. Enfim, é uma coisa assim, a eleição vai ser unificada a partir de 2034, todo mundo junto ali de maneira geral. Tem algumas coisas a serem esclarecidas sem sombra de dúvidas nesse aspecto aqui. O que eu acho? Acho que é positivo, acho que é interessante, que vai valer a pena. Meu amigo, o sistema brasileiro é um lixo, o sistema político. Não tem como melhorar muito isso que tá aí. Essa é a verdade. Pode ser interessante? Pode. A ideia por trás disso aqui é reduzir os custos fazendo uma única eleição a cada 5 anos, ao invés de você fazer 2 eleições a cada 4 anos, que é o que nós temos hoje. Mobilizar todo o negócio de urna eletrônica, apuração e aquela coisa toda. Negócio de validar campanha. A campanha eleitoral em si, que para o Brasil toda vez que acontece, é um saco de fato. Vai dar mais tempo de mandato para esse pessoal que está votando, essa é a verdade. Talvez os senadores tenham sido, entre aspas, os próprios prejudicados nessa história, eles que votaram isso aí, o que dá até uma certa esperança nesse sentido. Acho que vai resolver os problemas do Brasil? Não acho. Pode evitar problemas mais danosos, mais graves, como, por exemplo, você tendo um presidente como o Lula. Aí você realmente evita que esse cara permaneça no poder por mais do que um mandato. Isso é até razoável, sem sombra de dúvidas. Mas vamos ver, tem muita água para rolar, muita coisa pode mudar. Meu amigo, olha que maravilha que é o governo brasileiro. Que poço de eficiência! O Estado brasileiro, nas diversas esferas, nos níveis diferentes da União, governo federal, estados e municípios, o Estado brasileiro já gastou 2 trilhões de reais em 2025 e não estamos nem na metade do ano. Portanto, é razoável supor que vamos bater a marca de 4 trilhões de reais de gasto público este ano. Pois é, meu amigo. E isso aí tem gente que defende que tem que ter mais imposto ainda. Tem que crescer o Estado tem que ter mais recursos para fazer não sei o quê. Pois é, meu amigo. Falta de recurso não é. É falta de querer fazer. É falta de eficiência, de fato. Esses dados são mensurados pela plataforma Gasto Brasil, lá da turma da Associação Comercial de São Paulo, mesmo pessoal que faz o impostômetro. Inclusive tem lá um telão que fica exposto publicamente para mostrar a evolução dos gastos públicos brasileiros. Mas o pior nem é isso aqui, que já é algo terrível, sem sombra de dúvidas. O pior é: o governo gastou 2 trilhões de reais, mais do que isso, a gente vai ver em tempo real, mas recolheu 1,5 trilhão de reais. Tem mais de 400 bilhões de reais de diferença entre o gasto e a arrecadação. O que isso aqui significa? Dívida pública, meu amigo. É assim que o governo se financia em grande parte dos seus gastos, uma parte substancial deles, por sinal. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Eu mostrei aqui o site do Impostômetro, que já está aqui em 1,562 bilhões de reais. Está aqui na faixa dos 878 milhões. Vamos ver até onde que vai até o final desse vídeo, se eu lembrar, é claro, né? Mas tem também o site Gasto Brasil, que é dessa parte dos gastos estatais, de fato, que tá aqui, ó, já tá em 2 trilhões e 21 bilhões. Essa foto aqui foi quando bateu 2 trilhões redondinho. Aqui já tem 21 bilhões a mais, já subiu 1% em relação àquela foto lá. E está aqui, olha, tá subindo enquanto eu tô gravando o vídeo, o negócio tá avançando. Quando você estiver assistindo, faça a experiência de procurar, depois de ver o vídeo, é claro, para não sair no meio. Faça a experiência de procurar aqui no site gastobrasil.com.br para ver quanto que tá no momento que você estiver assistindo o vídeo. Mas olha só, tá em 2 trilhões, 21 bilhões, 446 milhões.
Eu já nem lembro quanto que estava o outro, 878, né? Vou tentar lembrar isso aqui, ó, 447 milhões. Vamos ver até quanto que chega no final deste vídeo aqui, ó, já está em 448, né? Então, esse patamar aqui foi alcançado na terça-feira, ontem, eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Na terça-feira, dia 20, foi batido essa marca de 2 trilhões de reais de gastos públicos. Lembrando que aqui é tudo junto. Prefeituras, governos estaduais e governo federal, tudo contabilizado em tempo real a partir de fontes oficiais do governo pelo pessoal da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Aqui fica lá no prédio da Associação Comercial de São Paulo, mas é tudo junto, essa turma aqui de fato. Essa plataforma Gasto Brasil é nova, foi lançada em abril deste ano, então a gente não consegue mensurar, comparar com outros anos, coisa que a gente faz com o impostômetro, por sinal. E ela mostra aqui também a evolução da dívida pelos entes federativos, o governo federal, os estados e os municípios. Isso aqui é um absurdo total, certo? Por quê? Olha aqui. Primeiro a gente vê o quanto os estados são irrelevantes no Pacto Federativo, são o menor gasto, ou seja, o orçamento quase não tem direcionamento para os estados. Agora, o importante mesmo seria estar nos municípios, o orçamento, porque é onde as coisas acontecem de fato, mas o governo federal já está gastando aqui 300 bilhões de reais a mais do que os estados, quase isso a mais do que os municípios. Então veja o quanto o gasto público é centralizado no Brasil. Não basta ser mais de 2 trilhões de reais antes de atingirmos a metade do ano. Lembre-se, estamos no final de maio ainda, né? Falta o mês de junho todo para a gente bater a metade do ano. Não basta só ser um valor absurdamente alto. Além disso, é muito centralizado nas mãos de Brasília, no governo federal. Esse dinheiro tinha que voltar para onde ele é produzido, que é nos municípios. Brasília não produz praticamente nada para o Brasil, mas concentra a maior parte da gestão desses recursos. O Brasil é um país absurdamente centralizado e isso, claro, é um grande problema. Mas, de maneira geral, o problema é o excesso de gasto público de fato. Por quê? Qual que é o ponto aqui principal? Governo Lula. Estamos com o governo Lula, já está no terceiro ano de mandato, vai chegar até o final do mandato, ninguém duvida disso mais, tem chances reais de se reeleger. É um governo que não tem o menor compromisso com o controle de gastos. O próprio cara aqui da associação falou o seguinte, dessa confederação de associações, né? Falou que o governo federal abandonou os mecanismos de controle de gastos, como o teto de gastos, por exemplo. E aí, meu amigo, a coisa vai desandando por completo, o governo não tem critérios de investimentos, o critério do governo é gastar, apenas isso para o governo Lula. Gasto é vida, então quanto mais gastar, melhor. E, obviamente, isso tira recursos da sociedade produtiva, é claro, e acaba tornando o Estado cada vez mais ineficiente. Ele sempre vai ser ineficiente, não existe eficiência no monopólio estatal. Eu já falei sobre isso aqui no canal num vídeo muito específico, que se eu lembrar eu vou falar, vou deixar na aba de comunidades em algum lugar para você assistir. É um vídeo antigo, mas eu trato bem desse assunto, modéstia à parte. Então toda essa questão da ineficiência estatal é bastante clara, é bastante problemática, é algo muito ruim de fato. Agora o pior realmente é essa defasagem que está na casa aqui dos 400 bilhões de reais entre o que é arrecadado pelo governo e o que é gasto. Estamos falando aí de 20% do total gasto, que não tem cobertura com impostos tirados da população, né? Tirar imposto, é claro, é uma coisa terrível, imposto é roubo, não tem que ter imposto, não tem que aumentar para cobrir, tem que reduzir os gastos, isso sim, para menos do que isso aqui, para o governo cortar impostos, que é o que está acontecendo na Argentina, por sinal, desde que o Milei assumiu o mandato. Mas da forma como está, além do governo roubar muito dinheiro diretamente da população via impostos, que é isso aqui que o impostômetro mostra, olha a quantidade de dinheiro. Vai dar perto de 4 trilhões também esse ano, sem sombra de dúvidas, em impostos arrancados da sociedade produtiva. Além disso, o governo não é capaz sequer de fazer as despesas caberem dentro desse roubo astronômico, de maneira que ele tem que imprimir dinheiro, emitindo dívida pública, para poder se financiar, para poder sustentar a máquina absurdamente grande que é esse Leviatã.
O que isso significa na prática? Mais inflação. Todos nós somos tributados mais uma vez ainda pela inflação, que é o tal do imposto inflacionário, aquele que ninguém sabe que existe, pouquíssima gente sabe que existe, para falar a verdade, mas todos sentem no bolso no final das contas e incide sobre todo mundo. Pensa no imposto democrático, é esse, a inflação. Todo mundo paga, independentemente da origem, da renda, da classe, não faz a menor diferença. O governo arrebenta com todo mundo através da inflação. Então é difícil saber o que é mais escandaloso nessa história. Se é o quanto que o governo está roubando do povo via impostos, que é escandaloso, batendo 1,5 trilhão, mais do que isso, 21 de maio, um absurdo completo. Se é o quanto o governo gasta, que é uma coisa absurda também, ou se é a diferença astronômica entre o gasto e aquilo que o governo poderia gastar, o rombo, o déficit. Isso aí realmente é o que está conduzindo o Brasil à bancarrota muito rápido e vai continuar conduzindo de fato. Aqui estava em 878, se eu não me engano, milhões, já saltou para 926. Se eu ficasse aqui então mais uns 10 minutos, provavelmente bateria mais 1 bilhãozinho de impostos arrecadados enquanto eu gravo este vídeo aqui. Isso aqui estava em 400 e quanto? 24, eu acho, né? Depois você volta no começo do vídeo e vê. Está em 467 milhões de reais de fato, fazendo uma conta besta aqui, com 5 meses, dá mais ou menos 400 bilhões por mês de gasto estatal. Faltam ainda 7 meses, 2,8 bilhões, vai dar quase 5 bilhões nesse ritmo, 5 trilhões, perdão, nesse ritmo de gasto estatal no ano de 2025. E tem gente que, por algum motivo, sei lá o que passa na cabeça das pessoas, apoia mais Estado. Olha aí, meu amigo, finalmente a tão temida ideia biruta, populista, completamente eleitoreira, demagógica do Lula foi apresentada ao Congresso Nacional via MP, via medida provisória, que é aquela conta de energia de grátis para um monte de gente. Pois é, vai ter uma galera sem pagar conta de energia elétrica. O que isso significa na prática? Que todos nós vamos pagar essa conta. Como você bem sabe, não existe almoço grátis. Alguém tem que bancar essa farra aqui. Serão os ricos, as grandes indústrias, os grandes consumidores que vão pagar. Não, meu amigo, a classe média vai pagar isso aqui, principalmente. E classe média, você sabe, no Brasil, renda familiar R$ 3.400, não é renda per capita, não. Renda familiar R$ 3.400 já é classe média. Já tem que bancar a farra populista para o pessoal do cadastro único poder receber a sua conta de graça, receber o seu Bolsa Família, seu Vale Gás e todas as outras regalias que as pessoas que já são mais espertas, já são mais inteligentes, já sacaram como é que funciona a coisa no Brasil, estão desfrutando disso de fato. Vamos conversar sobre esse tema, até porque tem uma coisa muito interessante envolvida aí. Essa percepção de que todo mundo vai pagar a conta, de que isso aqui não é nada de graça para ninguém, até a grande mídia já entendeu, já sacou isso, já está falando abertamente desse ponto. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda muito, pode ter certeza disso. Então, o Lula e o Alexandre Silveira apresentaram hoje, né, essa medida provisória para o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado Federal, estabelecendo uma isenção do pagamento de energia elétrica para 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas não vão pagar energia elétrica. E a gente não precisa ir muito longe para pensar isso. Pense no Rio de Janeiro. O que acontece? Você tem uma parcela muito grande da população, que assim, não vou falar metade da população, 30%, não, mas é uma fatia assustadoramente alta da população que furta energia elétrica. É gato, a pessoa não paga pela conta de luz. O que acontece? Todos os outros, os trouxas, os otários, que querem pagar honestamente a conta, bancam isso aí. Paga a energia que consome e paga a energia de algum outro espertinho que rouba essa energia, que furta essa energia via algum gato.
Então, é basicamente assim que a coisa funciona. Se tem um monte de gente que não paga, os trouxas, os otários que estão pagando, vão ter que pagar mais caro para sustentar todas essas benesses aí. É simples de entender. Qual que é a regra estabelecida por essa MP? Veja que o Congresso Nacional vai ter que validar isso ou não. E caramba, esse Congresso sem bolas que a gente tem aí, você acha que eles não vão validar? Eles podem até dar uma desidratada nessa medida provisória. Véspera de eleição, esse pessoal vai embarcar nesse populismo. Infelizmente, essa é a verdade. Não tem oposição de verdade ao governo. Pode ter um ou outro deputado que se salva nessa história, um ou outro senador. Oposição real, que compõe aí 30, 40% do Congresso Nacional, não existe. É uma ilusão. Se você acredita nisso, meu amigo, pare de ser iludido. Não existe oposição real ao Lula no Brasil. Esquece esse ponto. Então é claro que a oposição, entre aspas, não vai fazer frente a isso aqui. Então olha só, o que vai acontecer a partir da vigência já dessa medida provisória, porque ela tem vigência imediata, é claro. Então, tem aqui 60 milhões que vão ser beneficiados com a nova tarifa social e 40 milhões que vão ter o chamado novo desconto social. 100 milhões de pessoas. Quem falou isso aqui foi o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. Então, essa tarifa social já existe e ela tem a ver com descontos na conta, na tarifa de energia elétrica. Ninguém não paga nada. Tem gente que paga um pouquinho, ok, mas todo mundo paga alguma coisa. Então, quem consome 30 kWh por mês ou menos tem um desconto de 65%. E esse desconto vai sendo escalonado até chegar ao pessoal que consome mais do que 220 kWh por mês e que tem aqui até 10% de desconto na sua tarifa de energia elétrica. Quem consome mais do que isso não tem desconto. E aqui, indígenas e quilombolas têm isenção completa em casos de consumo até 50 kWh. Agora, como é que vai funcionar nessa nova proposta do governo que está na medida provisória? Quem consome de 0 a 80 kWh vai ter gratuidade. E todos que estão no cadastro único vão ser beneficiados por isso aqui também. E quem consome acima desse valor não vai ter desconto nenhum. Então veja que quem está entre 90 e 220 vai levar ferro nessa história. Vai pagar mais caro a conta, sem sombra de dúvidas. Não que essas pessoas sejam muito ricas, obviamente. Mas vão pagar essa conta porque o governo entende que elas são a fatia rica da população brasileira. Vai vendo isso aí, né? E tem a questão aqui também do abrir o mercado para compra e venda de energia para o consumidor comum. Isso aqui é muito bom. Essa parte aqui é muito boa, sem sombra de dúvidas. Infelizmente, no Brasil, a gente nunca tem nada que seja bom que não venha acompanhado de algo muito ruim, algo muito danoso, que é exatamente esse ponto. E é uma coisa tão gritante, tão escandalosa, que a mídia esquerdista já percebeu isso. Olha só, CNN Brasil, meu amigo, não é aqui Revista Oeste, nada desse tipo. CNN Brasil, falando sobre esse ponto aqui, citando um estudo que demonstra que a classe média que vai pagar essa isenção na conta de luz. Olha só o que eles pontuam. É um vídeo curtinho aqui, mas é muito interessante nesse sentido. Ainda nessa tentativa de entender quem é que vai pagar por isso, um estudo feito pela consultoria Volt Robotics aponta que o custo dessa medida deve ser repassado à classe média e aos grandes consumidores. Apesar da expectativa de reduzir a conta de luz em 16% para os pequenos consumidores, a MP deve elevar em até 12% os custos de energia para os grandes consumidores, como indústrias e comércio. Ah, mas aí é o que sempre acontece, né? O valor a ser repassado para a classe média e os grandes consumidores somam atualmente cerca de 3 bilhões e meio de reais por ano. E a perspectiva é de que ele cresça de forma rápida nos próximos anos, chegando a 10 bilhões de reais em 2030. E mais uma coisa, né, Yuri? Se a indústria, se os grandes consumidores vão pagar mais, dificilmente eles morrem com esse prejuízo. Acaba que
passa no produto que eles produzem, né? Acaba reproduzindo. É o que costuma acontecer também, né? Tem um efeito. Então, meu amigo, bastante claro o que ela falou aqui, sem sombra de dúvidas. Se a indústria vai pagar 12% a mais em energia elétrica, ela vai repassar isso para todo mundo vai pagar esse custo extra da indústria. Só a classe média aqui que vai morrer nessa dívida, que vai morrer nesse gasto extra, porque não tem para quem repassar isso aí, é consumidor final também. Mas veja, conforme eu disse, que quem tem renda familiar, não é per capita não, renda familiar de R$ 3.400 já é classe média no Brasil. Já deixa uma parte considerável do seu orçamento para conta de energia de fato. E vai deixar uma fatia ainda maior para bancar esse populismo do Lula, que vai falar que deu energia de graça para 60 milhões de pessoas e não sei o que é uma mentira. Esse pessoal pode até ganhar na energia elétrica. Agora, vão se ferrar quando tudo ficar mais caro, mais do que já está ficando. Não vai adiantar nada, vai ser trocar 6 por meia dúzia, com a piora do cenário e ainda com a deterioração da cultura, que é uma praga também, essa cultura do assistencialismo, essa cultura de ter tudo de graça. É difícil para muita gente entender isso aqui, que até os jornalistas esquerdistas já entenderam. Não existe almoço grátis, alguém tem que pagar essa conta. E nesse caso, no caso do populismo, do assistencialismo, todo mundo paga a conta. É simples de entender. É claro que aqui o incentivo vai ser para o pessoal maquiar a questão do consumo energético para ver menor o gasto aqui e se encaixar dentro dessas regras. Maquiar a receita familiar para dizer que faz parte do cadastro único, para conseguir ali uma bocada no cadastro único. Meu amigo, como que eu vou questionar uma pessoa que faz isso, que usa desse expediente? No Brasil, se você não for esperto igual político, você leva ferro. O mundo político, o Estado te obriga a ser igual a eles para você tentar salvar, nem que seja um pouquinho do seu patrimônio. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.